Olá, amigos do Café Palavra e Companhia. Nós vamos dar continuidade naquele bate-papo com o psicólogo Leandro Teixeira e eu te convido a você continuar aí firme para nós aprendermos um pouco mais, melhor dizendo, refletindo um pouco mais sobre a importância da percepção da nossa identidade nesses tempos que nós estamos vivendo. Vem comigo. Agora, passando para um outro ponto. Hoje muitos casamentos, né, muitos esposas e esposas estão dentro das suas casas e devido a outras atividades que tinham, a vida corrida que nós tínhamos, e de repente o isolamento vem trazer um bloqueio, um cessar. Muitas casas hoje, muitas famílias, muitos lares se tornaram prisões domiciliares, né? E aí eu tenho que ficar ali com muitos conflitos e como isso vai influenciar ou vai atingir a identidade dessas pessoas, desses pais, desses esposos, como você vê tudo isso? Eu acredito que a importância da percepção da identidade também te faz reconhecer seus limites, reconhecer vulnerabilidade. Eu acho que se tem uma pergunta que eu tenho respondido bastante nesse tempo é o que é normal e o que não é normal. Né? As pessoas trazem algumas sensações, alguns sentimentos, alguns comportamentos e de alguma forma eu preciso ir mostrando, olha, isso faz parte dessa humanidade, faz parte dessa vulnerabilidade, faz parte disso que você está sentindo. Então nós estamos vivendo uma adaptação. E dentro dessa adaptação, eu preciso reconhecer os meus limites. Existem algumas experiências que eu acabei acompanhando nesse processo, né, de pandemia, de pessoas que enxergaram esse primeiro momento do isolamento como uma oportunidade de se relacionar. Né? Casamentos que estavam distantes, relacionamento pais e filhos que estavam distantes, e o feedback foi que era uma oportunidade, o sentar à mesa, o assistir um filme juntos, o poder ter mais convivência, porque de uma forma forçada isso teve que acontecer. Só que isso, quando foi passando ali 30 dias, 40 dias, os comportamentos começaram a ser outro. Por quê? Porque vai se entrando numa estafa mesmo. Né? A sobrecarga de informações que vão vindo pelas mídias e redes sociais e tudo mais, as necessidades que eu costumava ir atrás e vivenciar ela a partir de várias experiências, pela busca do prazer, isso acaba não sendo vivido, e aí a pessoa começa tendo que lidar com tédio, frustração, lidar com alguns sentimentos que, enfim, vai fazendo com que ela tenha alguns comportamentos de fuga, e isso é super natural, né? Então aí começa a vir os conflitos, né? Porque chega uma hora que eu estou tão absorvido de sensações que eu não consigo discernir, e só que o outro também está, né? O outro também está num processo de sensibilidade, só que aí é justamente o que eu falo, quanto mais clareza eu tenho e percepção da minha identidade, eu vou reconhecendo os meus limites. E aí, a partir de um processo de diálogo, eu vou entendendo os papéis. Olha, tem hora que eu espero muito da minha esposa como esposa, mas ela tem uma demanda muito grande como mãe naquele momento, porque os filhos estão em casa. E aí você precisa aprender a discernir isso, dar um passo para trás e reconhecer. Né? A esposa precisa muito do marido, né, enquanto homem, na companhia, no carinho, no afeto, mas ele está preocupado em como que ele vai lidar com as contas, ele está preocupado com o que vai acontecer daqui para frente, ele está preocupado com algumas questões dos filhos, e aí eu preciso discernir nesses papéis, né, o pai, o marido, o homem, a mulher, a esposa, o profissional, a profissional. Você percebe que a percepção da identidade me dá uma clareza desses papéis que eu exerço e de que hora eu consigo vivenciá-los na sua totalidade e que hora que eu vou ter que deixar um de lado e viver o outro. Né? Então, olha a importância, né, da percepção da identidade. Talvez essa crise não vai nos ajudar a organizar isso, vamos dizer assim, né? Ou de alguma forma aprender como não fazer, ou como lidar com isso. Né? Porque eu não posso também responsabilizar a crise. Né? Porque se eu responsabilizo a crise, eu estou dizendo que o sentido da minha vida sempre está nos processos externos, e não necessariamente está. Eu ouvi um médico esses dias falando que tem duas coisas que a gente precisa, e eu achei interessante o médico falando isso, né? Ele falando sobre esse autogerenciamento, né, e noção existencial. Eu imaginava que o médico ia falar sobre questões mais do bio, né, das questões biológicas e tudo mais. Não que ele não falou disso posteriormente, mas ele trouxe esses dois aspectos. O autogerenciamento no sentido de, justamente,
administrar essas crises, sensações, sentimentos, papéis, quanto que eu preciso aprender a administrar isso e quanto mais percepção da minha identidade eu sei lidar com isso, e noção existencial, que é justamente essa perspectiva de tempo e espaço, né? Da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Né? Se eu não consigo fazer essa leitura, muito provavelmente a crise, né, ou essa pandemia está sendo muito sufocante e angustiante para muita gente. Além de todas essas questões que você citou, do pai pensar na questão de contas, ou a mãe, enfim, aquele que tem a responsabilidade de manter a casa, de pagar as dívidas, aí também a questão de sair ou não sair, trabalhar ou não trabalhar, e ser o vetor. Eu posso ser, o ser humano hoje está diante de uma situação que ele pode ser o vetor, né, de transmissão de uma enfermidade, de transmissão de uma doença que pode levar alguém a óbito. Como fica a nossa identidade agora como ser humano diante dessa situação? Que eu posso ser alguém potencial, que possa trazer um dano, um prejuízo à minha casa ou à minha família, algum ente querido. E também a questão de a vontade de repente, se eu não abraço, se eu não vou ver, se eu não visito, se eu não estou perto, como é que eu lido com essa questão de cuidado? Tudo isso vai mudar na nossa identidade nesse momento como ser humano, como pai, diante dessa potencialidade de poder ser um transmissor de uma enfermidade. Eu acho que é um resgate de um processo, de uma dinâmica que é essencial para o ser humano, que é responsabilidade. Eu acho que o ser humano precisa se reconhecer como um ser responsável. Parece óbvio dizer isso, não é? Sim. Mas não é. A gente tem a tendência a ir terceirizando as coisas, né? Terceirizando o bem-estar, terceirizando a paz, terceirizando, enfim, a gente vai terceirizando, mas na verdade, se eu não me enxergo como um ser responsável, entendeu? Eu me coloco na vida de uma forma totalmente imprudente, me coloco de uma forma irresponsável, aonde a dinâmica da minha vida me foge ao controle. Sim, eu não terei o controle de todas as coisas, nem dá. Mas se eu tenho essa noção de responsabilidade, essas preocupações de ser um vetor nesse processo de transmissão, me faz parar para pensar, né? E me faz não ser vítima, né? Não ser vítima da crise, não ser vítima dos problemas. Sim, vou ter perdas, pessoas estão passando por luto. Sim, eu ainda preciso pensar que eu sou responsável por isso. Eu sou responsável pela dor, eu sou responsável pelo sofrimento, eu sou responsável por as necessidades que eu estou de repente vivendo, eu sou responsável pelo cuidado, eu sou responsável sim por trazer a subsistência, o bem-estar para a minha família, eu sou responsável. Agora, algo que a gente sempre conversa, eu não sou culpado. É diferente pensar assim. Eu não sou culpado. Culpado me coloca num lugar de causador daquilo. E muitas coisas que a gente está vivendo, não necessariamente eu sou causador, né? Mas me sobreveio. E a questão é como lidar com aquilo que me sobreveio sem que necessariamente eu tenha causado aquilo, né? Há uma resposta única para isso, é ser responsável, né? Porque senão eu sempre vou ficar me vitimizando e achando culpados para tentar resolver o meu problema. Que seja o Bolsonaro, que seja o Dória, que seja os governantes, que seja a OMS, que seja a China, que seja até o diabo, né? Né? A gente vai encontrar, sempre tentar achar culpados, e quando eu tenho a tendência a achar culpados, a minha vida ela tende a ser vivida de forma passiva. Agora, quando eu me coloco como responsável, e aí assim, não importa o que me sobreveio, não importa o que está acontecendo, mas eu sou responsável por dar uma resposta para essa problemática. Percebe que eu fico mais ativo? Né? Não tenho as respostas, mas só por me colocar de forma ativa, essas possibilidades vão surgir. E aí a gente aprende com o Viktor Frankl que o sentido vem nesse processo do caminhar. Né? Às vezes eu fico buscando o sentido para andar, querendo a resposta, querendo a direção para andar. E às vezes a única coisa que eu preciso é dar o primeiro passo. Talvez o sentido, a partir daí brote, vamos dizer assim, e a gente possa seguir a vida. Né? Sim. E aproveitando esse gancho do Leandro na questão de responsabilidade, eu quero falar com você, pai que está me ouvindo, você, mãe que está me ouvindo, também da questão da responsabilidade, porque todos esses conflitos que nós estamos falando aqui, seus filhos têm enfrentado, e você como pai, você como mãe, o casal,
a responsabilidade de cuidar da vida espiritual do seu filho, de dar esse suporte da espiritualidade, né, de levar a um conhecimento da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, para que ele também possa crescer, né, e a sua identidade ser mais saudável, a sua identidade ser desenvolver de uma forma saudável, de uma forma que ele consiga lidar com todos os conflitos de uma maneira bem fácil de vencer os desafios e os obstáculos. Né? E aproveitando que você falou de Viktor Frankl, do sentido da vida, o que eu tenho percebido nos últimos dias é que o sentido da vida hoje algum tempo atrás, para algumas pessoas era o carro, era a casa própria, era a viagem, era a promoção, era um trabalho. E com essa situação de isolamento, essa situação de pandemia, esse sentido da vida de repente deu uma guinada, uma virada, que é ficar vivo. Né? E como isso vai mexer com a nossa identidade, com as nossas estruturas? Sim. Então, a responsabilidade de dar resposta ao que me sobrevém também me possibilita dar novos sentidos. Eu acho que essa busca por um sentido estanque, um sentido que não muda, né, isso gera muita frustração em muitas pessoas. Tem gente que coloca que o sentido da vida dela estava de repente naquilo que ela construiu. Mas e se porventura ela perdeu aquilo que ela construiu? Então, ao chegar ali, aquilo que é perecível, aquilo que se destrói, faz com que a pessoa mergulhe num buraco, num vazio. Agora, se ela entende que ela é responsável pela existência, e ela não controla, mas ela é responsável, ela pode dar um novo significado. Ela pode ressignificar aquela experiência. Experiências até, acho que eu diria até de uma forma tão intensa, que são pessoas que colocam sentido também no processo relacional. Aí vai aparecer uma ambivalência, que ao mesmo tempo que eu preciso olhar para o outro, cuidar do outro, eu também não posso necessariamente somente estabelecer o sentido da minha vida no outro. Tem gente que coloca o sentido da minha vida é o meu filho. Não sei viver sem ele. Aí chega um tempo que o filho vai embora de casa, né? Falando aqui fora da crise, né? Ou que acontece alguma coisa negativa, ruim, ou a pessoa que fala o sentido da minha vida é meu marido, a minha esposa, e aí de repente entra num processo de separação. Aí a pessoa mergulha num buraco, num vazio, porque ela ancorou o sentido na vida dela em algo que ela entendeu que era estanque, que não iria mudar, que se ao chegar ali aquilo teria uma base estrutural que não iria variar. E não, o sentido ele é construído diariamente. Hoje faz sentido estar aqui, amanhã não sei se faz mais. E eu preciso fazer manutenção disso e possibilitar ressignificações. Quanto mais rígido é o processo existencial, pastor, acho que mais as pessoas tendem a sofrer os baques, as perdas, a mais dificuldade de ressignificar, que é dar um novo sentido, um novo significado para as coisas. Mas aí quando eu reconheço a minha identidade, a minha vulnerabilidade, reconheço que sou falho, sou fraco, que a minha humanidade tem essas ambivalências, esses conflitos. Se eu me permito me enxergar assim, eu posso, de alguma forma, ressignificar a partir de novas experiências, dar novos sentidos, né? Dar novas experiências para que continue caminhando. Quem tem dificuldade de enxergar assim, que acha que a vida tem que ser dessa forma, eu acho que está sofrendo um pouquinho mais. Não sei se consegui passar. Com certeza, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, ele vai trazer grandes transformações nas relações, enfim, grandes transformações no nosso modo de ver as coisas, o modo de ver a vida, o modo de ver as situações e conflitos que nós vivemos. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de enfermidades e tem um terror que ainda assombra muito o homem, que é a questão da morte, né? E eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, esse terror pela morte, ela se sobrepõe a todas as outras sentidos de vida do ser humano, né? Porque ainda nós, é algo que nós temos dificuldade em tratar com a morte. A partir do momento que eu reconheço a minha identidade em Cristo Jesus, que eu sei quem
eu sou em Cristo, aquilo que Ele me prometeu, a vida eterna, salvação, não é? Tudo isso traz um novo sentido na minha vida, tudo isso traz uma nova forma de ver todas essas situações, e eu posso dar então um novo sentido a todas as coisas, ressignificar todas as coisas à medida que eu consigo desenvolver a minha identidade cristã, a minha identidade modelada, transformada pela palavra de Deus. Né? Então, eu deixa de ser um sentido, deixa de ser algo somente de sobrevivência, mas eu acho que o que Jesus ele quer de nós, e todo esse momento é um chamado a que nós possamos viver melhor, que nós possamos desenvolver melhor e desfrutar daquilo que Deus tem dado a nós. A nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade vai nos aproximar disso, e esse medo da morte que tem assolado tantas pessoas, né? Porque, como eu falei no começo aí que nós estávamos falando sobre o sentido da vida, de ficar vivo, porque hoje o medo da morte, o medo de morrer tem trazido um terror a todas as pessoas, tem trazido uma gama de pensamentos, mas à medida que eu desenvolvo a minha identidade cristã, que eu sei quem eu sou em Jesus, não é? Que eu confio na sua palavra de salvação, na sua palavra de cuidado, de provisão, eu tenho certeza que esse sentido de vida ele é transformado. Essa identidade, diante desses conflitos, me faz crescer, desenvolver uma identidade mais sólida com Cristo, uma identidade com que eu me pareço mais com Jesus, com aquilo que Ele espera de mim, com aquilo que Ele tem como propósito da minha vida. Né? E, Leandro, você acha que, assim, de uma maneira geral, esse tempo tem mudado o pensamento das pessoas, tem mudado a forma de pensar das pessoas? Bom, muito bem que o senhor colocou, né? Acho que traz uma consciência de finitude. Nós somos seres finitos, tem um fim, tem um ciclo assim encerrar, né? Eu acho que quando a gente vai vivendo de uma forma um tanto quanto displicente, eu acabo não percebendo isso. Esse medo da morte, um vírus que pode, enfim, dar cabo à existência, me faz valorizar muito mais ela. Né? Eu imagino e espero que o medo da morte ou essa situação de pandemia não gere uma estagnação, mas gere muito mais responsabilidade, como nós estamos falando. Tem um texto na literatura cristã que eu gosto muito, que foi escrito por Salomão lá em Eclesiastes, que ele fala: tudo que vier à tua mão, faz conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde você vai, não há conhecimento, não há sabedoria. Então, uma vida responsável não foge da minha consciência essa noção de finitude. Aliás, uma vida responsável justamente me traz essa condição de que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Mas aí de repente vem uma crise para trazer um rompante a essa consciência de que isso pode acontecer a qualquer momento, não só com você, mas com entes queridos. Então olha como isso de repente ressignifica a nossa existência. E aí, inevitavelmente, aí acho que vai de crença, né, como cada um enxerga, né, em entender isso, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, essas três perguntas existenciais que são bastante clichê, mas que nesse momento faz muito necessário conseguir dar respostas a ela, me traz um pouco dessa quietude existencial, né? Dependendo do que eu acredito, da onde eu vim, né? Quem eu sou e para onde eu vou construir a dinâmica da minha vida de uma forma, né? Nós que temos uma perspectiva cristã, temos essa noção de que a nossa identidade está pautada em ser filho de Deus, portanto somos criaturas, né? E filhos de Deus. A nossa dinâmica de vida tem que ser vivenciada a partir dessa referência, né? Principalmente pautada na figura de Cristo. E nós temos um porvir, nós temos um futuro, nós temos um amanhã que não necessariamente tem a ver só com essa condição humana, mas tem a ver com uma eternidade. Eu sei que isso foge um pouco a percepção de algumas pessoas, mas isso tem a ver com fé, isso tem a ver com acreditar. Né? Por isso que eu acho que se faz necessário o exercício de uma espiritualidade, de um exercício de uma transcendência, para enxergar sim a finitude como algo possível, enxergar com responsabilidade o ciclo da vida, mas ter essa noção de que talvez tenha algo a mais. Né? E aí eu vou usar
todo esse tempo que eu tenho enquanto a vida com muita responsabilidade, com a sensação de que eu fechei os ciclos, de que eu não tenho pendências, né? Pessoas que porventura se foram, mas de repente eu tinha uma mágoa, ou não tinha liberado um perdão. Lidar com a morte dentro desses contextos é mais difícil. Essa sensação de que eu não fiz o que deveria ter feito, que não fechei os ciclos que deveria ter fechado com aquela pessoa, que não fiz tudo o que poderia ter feito para aquela pessoa. Essas coisas incompletas que a vida vai trazendo faz com que a perda e a morte seja algo mais dolorido. Bom, eu quero falar para você que está me vendo, me ouvindo, que está nos vendo, nos ouvindo, de que esse momento que nós estamos enfrentando, não é? Essa transcendência que o Leandro citou, nos faz buscar ao divino, nos faz buscar aquele que nos conhece tão bem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos ensinar, não é? Em todo o período que ele teve aqui na Terra e deixou através da sua palavra, né, do testemunho que ele fez, da importância que é a vida. E talvez que o ser humano tem mais enfrentado nesse momento e que tem afligido tanto ele é que de repente tudo aquilo que ele entendia que era importante é superficial, né? Quando Jesus vem trazer vários ensinamentos mostrando realmente a importância da vida, e o sistema, vamos dizer assim, nos leva a levar uma vida superficial. Então eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento para fazer reflexões e realmente viver uma vida com uma intensidade que nós devemos viver, aproveitar a vida, viver e não sobreviver, e deixar essas coisas superficiais de lado e aproveitar tudo aquilo que chegou até nós e que nós temos oportunidade e potencialidade para alcançar. E eu quero passar para o Leandro para as considerações finais dele, se ele quer falar conosco. Pastor, eu primeiro agradeço, né, essa oportunidade de falar um assunto muito amplo, né, que, enfim, falar no ser humano sempre é um prazer, uma alegria, mas o que eu diria, né, para as pessoas que estão assistindo e fica uma reflexão, reconheça a sua humanidade, reconheça suas limitações, reconheça suas fragilidades, se permita, né, sentir algumas coisas. Talvez isso vai passar, essas coisas vão passar e a gente vai aprender a lidar com isso, mas por hora talvez eu preciso me permitir sentir, eu preciso me permitir vivenciar essas coisas, entendeu? Entender que o outro está passando pelo mesmo processo que eu, né? Muitas coisas o outro não tem resposta, não sabe lidar com os sentimentos, não sabe pôr em palavras o que porventura ele está sentindo. Eu acho que só de eu reconhecer essa humanidade, reconhecer essa identidade em Deus, vai fazer com que eu respire um pouquinho e saiba que tudo isso é um processo adaptativo, entendeu? Depois isso vai passar, mas por enquanto vamos nos adaptar. De repente aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho desejo, não dá para ser vivido agora. Mas o que dá para ser vivido agora? Então viva com responsabilidade. Tudo que vier à tua mão, faz conforme as tuas forças, como diz o texto. Não deixe para amanhã. Se você tem que falar com alguém, se tem que fechar algum ciclo, tem que resolver alguma coisa, não deixe as coisas pendentes na tua vida. Não deixe para amanhã. Resolva, se responsabilize. Não permita que a crise, não permita que a mídia, não permita que as situações externas condicione o seu bem-estar, condicione o seu dia a dia, condicione a sua existência. Dê respostas responsáveis para a tua existência. E conforme aquilo está na tua mão, faça conforme as tuas forças. Se não souber fazer, fale para o outro: estou com dificuldade, não sei lidar com isso, não sei lidar com aquilo. Vamos nos dar um tempo, levante a bandeira branca, cesse um pouco os conflitos, respeite as individualidades. Depois a gente vai poder ressignificar tudo isso. Tá bom, pastor? Leandro, muito obrigado por estar conosco. Eu espero que tenhamos mais outros cafés aqui, nesse Café Palavra e Companhia especial. Quero agradecer que você que está conosco, que tem acompanhado os vídeos, tem acompanhado o Café Palavra e Companhia. Te lembrar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal e toque no sininho para você receber as notificações. Um grande abraço e lembre-se, Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco durante todos os séculos. E o Senhor
Jesus é o provedor para as nossas vidas. Tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, o Senhor providenciará para você. E esse tempo que nós estamos vivendo tem nos mostrado coisas superficiais que muitas vezes têm tirado a nossa paz, a nossa alegria e tem influenciado as nossas vidas, e nós devemos caminhar segundo o desejo do Senhor, os planos do Senhor para as nossas vidas e nos apegar àquilo que realmente é importante, como o Leandro acabou de dizer aí, importante para as nossas vidas, que é um relacionamento, que é vivermos bem com a nossa família, nos desenvolvermos, crescermos e também ter um bom relacionamento conosco mesmo. Um grande abraço e até o próximo Café, Palavra e Companhia.